Leitura dos Escritos Sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 3. Doenças pulmonares, pneumonia e tuberculose. Origem das enfermidades. Das doenças mais estreitamente vinculadas à gripe, temos a pneumonia e a tuberculose. Moléstias que causam um elevado número de vítimas, especialmente no Japão. Portanto, torna-se necessária uma explanação cuidadosa a esse respeito. Tanto a pneumonia quanto a tuberculose têm início a partir de gripes e, como vimos, os tratamentos médicos despendem todos os esforços no sentido de impedir essa ação purificadora, valendo-se, para tanto, dos mais diversos métodos terapêuticos. Dentre todos, os piores são os medicamentos e o uso de bolsas de gelo. Por natureza, qualquer remédio é veneno, mas então, por que essas substâncias tóxicas são utilizadas como remédios? Conforme dito antes, elas são utilizadas por serem eficazes em suspender a ação purificadora. Vejamos, todo ser humano, desde o seu nascimento, é dotado de um poder curativo natural para eliminar as toxinas que se encontram no interior de seu corpo por meio de ações purificadoras. A capacidade de um organismo expurgar impurezas é mais forte em alguns indivíduos e mais fraca em outros, dependendo da força natural curativa de cada um. A incidência de casos de tuberculose, por exemplo, é maior entre os jovens, justamente por apresentarem nessa faixa etária uma força de eliminação mais intensa, que acaba diminuindo na meia-idade ou na velhice, razão que também explica a maior ocorrência de doenças contagiosas na infância e na juventude. Malefícios de interromper a purificação. Quando surge uma doença, ou melhor, uma ação purificadora, a medicina despende o máximo de esforços para interrompê-la. Para tanto, é necessário, antes de tudo, enfraquecer o vigor físico da pessoa. E a única maneira para isso é introduzir venenos em seu organismo, o que debilita sua vitalidade e atenua a purificação pela qual ela está passando. Este arrefecimento produz certo alívio dos sintomas característicos das enfermidades. O uso de bolsas de gelo nesses casos não é nada recomendável, pois elas baixam a febre, mecanismo natural próprio para dissolver as toxinas, e interrompem a purificação. Com isso, as impurezas que seriam expelidas voltam a se solidificar no organismo e, como consequência, o enfermo sente um alívio dos sintomas causadores de seu sofrimento. Semelhante resultado aparece no uso de cataplasmas, apesar de estes atuarem de modo diverso aos das bolsas de gelo. Ao bloquear os poros da região afetada pela purificação, o emplastro impede a respiração corporal pela pele, condição que também promove o alívio dos sintomas característicos. Ultimamente, tornou-se usual a aplicação de remédios injetáveis, visto que os venenos contidos nos medicamentos ingeridos por via oral podem causar intoxicações. Quando o processo de purificação promovido por uma gripe é interrompido, não só pela utilização de drogas, mas também por outros métodos, apenas uma parte das toxinas que estavam solidificadas no organismo chega a ser eliminada. O maior volume delas, no entanto, volta a enrijecer, acrescido agora com as novas substâncias tóxicas utilizadas para conter a purificação.
Por conseguinte, a cada gripe, a quantidade de toxinas no organismo aumenta gradualmente e, ao atingir um determinado limite, é desencadeada uma atividade purificadora drástica, normalmente com a ocorrência de uma pneumonia. Tal eliminação se compara a resgatar uma dívida alta em um único pagamento. Pneumonia. A pneumonia tem como principal característica o intenso acúmulo de catarro nos pulmões. Essa condição chega a produzir roncos e sibilos, sons que expressam o atrito desse muco nos bronquíolos. Esse processo gera dificuldades respiratórias, já que a presença de catarro em grandes quantidades reduz a capacidade pulmonar, obrigando o doente a inspirar com maior frequência a fim de receber a quantidade de oxigênio que necessita. Caso nenhum tratamento médico venha a ser ministrado, deixando-se a pneumonia seguir seu curso natural, o doente se recuperará normalmente após o corpo ter eliminado todo o catarro contido nos pulmões. No entanto, a terapêutica medicinal procura interromper essa purificação a qualquer custo com a indicação de remédios fortíssimos, os quais contêm venenos especialmente potentes com a finalidade de combaterem a pneumonia. Cria-se então um atrito entre a purificação e os procedimentos médicos utilizados para suspendê-la, o que gera um enorme sofrimento ao próprio doente. Nesse quadro, é comum a falta de apetite do enfermo, que, aliada à presença de febre elevada, diminui consideravelmente a vitalidade do organismo. A fraqueza orgânica decorrente dessa condição poderá culminar na morte do paciente. Pneumonia é uma purificação deveras violenta e só acomete pessoas de constituição física forte. Em organismos menos vigorosos, a eliminação é gradual e mais lenta, como é o caso da tuberculose. Devido à medicina ignorar as causas que geram uma tuberculose, passarei a descrevê-las. Tuberculose. Para se constatar uma ocorrência de tuberculose, o procedimento mais comum é a solicitação de chapas de raio-x, já que elas revelam a existência de manchas e cavidade nos pulmões. Conforme dito, tais anomalias são geradas pelos métodos utilizados para suspender purificações de gripe. A interrupção do processo eliminatório cessa a excreção de toxinas já liquefeitas e infiltradas nos pulmões. Dessa forma, o muco, que deveria ser expectorado de modo natural, permanece no órgão, onde se solidifica após algum tempo. Ao serem tiradas chapas radiológicas, se apresenta sob a aparência de manchas. Essas nódoas, pode-se afirmar, são total e artificialmente produzidas pelo homem, uma vez que os pulmões não apresentavam qualquer anormalidade no instante em que as toxinas liquefeitas adentraram o órgão. Em outra manifestação da doença, o catarro enrijece em pontos situados na parte superior dos pulmões, sendo, nesse caso, chamada de catarro apiscal ou adenite tuberculosa. Tal qual acontece no caso das gripes, uma vez diagnosticada a tuberculose, são empregados todos os tratamentos médicos possíveis, com o objetivo de suspender a purificação. Além disso, o repouso é uma recomendação enfática, o que representa um grande perigo ao enfermo. Até mesmo a pessoa saudável, ao repousar durante o período de um mês,
perde seu apetite e uma parte de sua vitalidade devido à falta de exercícios, tornando-se visivelmente pálida, enfraquecida e ofegante ao menor esforço físico. Se isso ocorre com alguém absolutamente saudável, imagine então o que acontece com aqueles que estão doentes. Além da recomendação de repouso, são introduzidas toxinas medicamentosas e é indicado ao paciente uma alimentação rica em proteínas animais, sob a alegação de ser mais nutritiva, o que contribui consideravelmente para o enfraquecimento do organismo. De fato, esse tipo de tratamento debilitaria qualquer um, até quem não estivesse com tuberculose. Em decorrência do emprego desses procedimentos que enfraquecem o organismo, ocorre uma considerável diminuição da força purificadora. Há a gradual atenuação dos sintomas da moléstia até o enfermo não apresentar mais febre nem tosse, cessando assim o processo natural de eliminação. Todos se alegram então, pois julgam que o doente esteja recuperado. Contudo, seu organismo apenas voltou ao estágio no qual se encontrava antes do início da purificação, com o agravante de ter-lhe sido acrescido grande quantidade de substâncias tóxicas que o deixarão bastante debilitado fisicamente. A verdade é que a tuberculose adquire um caráter passivo, o que não representa uma cura definitiva, apenas o adiamento temporário da sintomatologia característica da enfermidade. A qualquer momento, os sintomas podem reaparecer, agora manifestados em um quadro ainda mais grave, até que a patologia evolua a um ponto crítico tão sério que resulta na morte do doente. Essa evolução da doença é de pleno conhecimento da classe médica. É bem curioso o fato de os médicos japoneses usarem a expressão endurecer e não curar, quando fazem referência à tuberculose. Normalmente, durante o tratamento dessa moléstia, após o menor esforço físico, o doente fica febril e, de imediato, segue-se uma advertência médica recomendando-lhe repouso. Nesse caso, a prática de exercícios provocou a reativação da enfermidade, a qual já estava mais branda. Isso comprova como os exercícios são benéficos. Com frequência, ouvimos casos de pessoas tidas como absolutamente curadas após terem se submetido a prolongados tratamentos médicos. Elas retomam suas atividades rotineiras, mas a doença logo ressurge, pois o corpo tenta eliminar as toxinas acumuladas no decorrer de vários anos. Com essa exposição, penso ter deixado bem claro o quão equivocados estão, em sua própria essência, as terapêuticas médicas atuais. Posso dizer ainda, sem receios, que a exacerbação dos sintomas da tuberculose é decorrência dos próprios tratamentos empregados para combatê-la. Obrigada a todos pela presença e uma boa noite.